Olá, bem-vindo de volta à sala de aula invertida do professor Wenderson Vanzeler. Bom, nós vamos falar agora dos formulários. Temos aqui, né, a nossa arquitetura e a gente tem basicamente 5 formulários, tá? Nós temos aqui o primeiro formulário de login, ok? Um formulário. Nós temos aqui o formulário de registro, segundo formulário. Quando a gente loga, então já temos 2 formulários. A gente tem aqui um formulário de perfil, 3. Nós temos mais um formulário de alterar a palavra passe, 4. Ok? Aqui eu estou só voltando. A administração, nós temos aqui o formulário de criar um utilizador, 5. E olha aqui, ó, formulário, a página utilizador.php, 5. E lembra que eu já falei em alguma das nossas aulas que o atualizar eu utilizo o mesmo formulário? Ó, é ele. Ó. Então, esse formulário aqui, ele é válido tanto para criar quanto para alterar um utilizador na visão do perfil, do papel de administrador. A vantagem dessa é que, por exemplo, se eu precisar adicionar um campo ou alterar algum campo, basta eu fazer a alteração no único formulário que já vai valer para os dois. Então, nós temos aqui basicamente esses cinco formulários, ok? E onde é que estão esses formulários? Estão aqui dentro do nosso HTML. Quando a gente fez a migração, lembra a transformação do HTML para o PHP, nós vimos todos eles. Então, vamos começar aqui pela aplicação, o formulário de login, seguindo exatamente essa mesma lógica aqui, ó. Logout, formulário de login. Então, eu tenho aqui 2 inputs, um com endereço de e-mail e um outro com a palavra passe. E está aqui, ó, formulário de login, um com endereço de e-mail e o outro com a palavra passe. Bom, o que a gente tem de especial nesse formulário? Basicamente nada. Então, temos o form, a ação dele, vocês aprenderam isso na aula de HTML, né, como fazer um formulário. Então, a ação é que quando a gente clica aqui no botão submit, do tipo enviar, ele vai executar essa ação. Que ação? Ele vai mandar aqui esses dados que estão aqui lá para essa página chamada controlar autenticação. E aqui a gente começa a conhecer o nosso controller. Tá vendo? Quando a gente envia um formulário, geralmente, quando se aprende, está aqui toda a query SQL, né? Ele já pega isso, já trata, envia e resolve. Não, aqui a gente está mandando, está utilizando uma estratégia diferente. A gente pega os dados do formulário e envia aqui para um ficheiro chamado controlar autenticação. Então ele vai pegar esses dados, vai mandar para lá e lá é que vai ser tratado. Qual é o verbo que está sendo utilizado nesse formulário? O método é o método post. E o método post vai enviar aqui via post esse campo e-mail, name e-mail, que a gente vai poder recuperar na variável global do tipo post, lá em controlar a autenticação. Então, a gente está enviando para lá. Então, se a gente utilizar, eu vou até mostrar aqui, não queria antecipar, mas controlar. Veja que ele está aqui em aplicação, a gente está tratando da aplicação, e controlar a autenticação, está aqui. Ó. Vou dar 2 cliques aqui para não perder essa página. Controlar a autenticação, 2 cliques para ela ficar aqui também. E aqui ó, eu tenho todos os verbos. Então veja que aqui eu tenho um tratamento de rota, por isso que eu não queria entrar aqui, não vou entrar nem muito nesse mérito ainda não, né? Mas eu recebo aqui via post, tá? Aqueles dados e aí conforme esse post que eu recebo eu vou fazendo todos os tratamentos. Não quero entrar nisso aqui não para não confundir. Tá? Então ele vai mandar os dados. Que dados ele vai mandar? Ele vai mandar o e-mail e ele vai mandar a palavra passe, ok? E ao clicar no botão Submit, ele envia esses dados.
E lá no meu controlador, eu vou pegar esses dados, vou fazer as validações, e se tiver tudo ok, aí eu mando para o repositório. Então, essa é a estratégia. Então, todo formulário que a gente pegar vai ter o método post. A gente vai mandar para um controlador que vai fazer lá as validações para depois enviar para o repositório, que a gente já viu. Ok? Então, essa é a estratégia. O que tem de diferente aqui é o campo value. Então, ou seja, esse campo value, o que ele faz? Ele me devolve os dados do utilizador no caso de algum erro. Lembra que em sala de aula eu disse, imagina um formulário com 100 campos, aí a gente envia, e aí manda alguma coisa errada, e quando volta tem que digitar tudo de novo. Então não, aqui, quando a gente envia isso daqui lá para o controlador, e se tiver alguma falha, ele devolve todos esses campos, né, que foram enviados, tanto o name quanto o e-mail, ele devolve para que eles possam ser recuperados aqui no Value. E esse Value automaticamente repõe esses valores para que o utilizador não precise preencher. Vou demonstrar aqui. Ó. Repare que aqui eu tenho um HTML requerido, né? Então significa dizer que se eu tentar enviar aqui, ó, ele não deixa, ele manda preencher esse campo. Então agora eu vou tirar esse campo requerido e vou tentar enviar. Ok? Então eu vou pegar aqui o e-mail e eu vou deixar... vou criar aqui um e-mail, wenderson@ferreira, qualquer e-mail, que eu estou inventando, tá? E eu não vou colocar nenhuma palavra passe para que o meu back-end critique, ele vai falar, está faltando a palavra passe, né? Mas ele tem que me devolver esse e-mail, sem eu precisar ter que preencher de novo. Então, esse campo aqui, esse request, o papel dele é fazer justamente isso. Vamos ver? Ó, ele também está aqui requerido. Também está travado aqui, eu vou ter que tirar aqui também. Vamos lá fazer de novo. Então, eu vou tirar aqui o required, né? Pronto. Agora, nenhum dos dois campos são requeridos. Vou atualizar, vou preencher de novo. E agora aqui eu vou deixar em branco, vamos ver. Ó, ele foi, voltou e o e-mail está aqui. Reparem que se eu tirar esse value, né, se eu tirar esse campo aqui, ó, se eu tirar essa lógica, o que essa lógica diz? Existe alguma requisição do tipo e-mail que eu devolvo, né? Eu mando aqui como name e-mail para lá, para o meu controller. O meu controller faz a validação. Se tiver errado, ele devolve. E devolve todos os dados. E aqui eu recupero. Então ele diz, ó, existe alguma... Essa é uma variável global, request, que ela pega tanto post quanto get. Então eu não preciso... Existe uma variável do tipo post, senão eu teria que fazer várias validações. Existe uma variável do tipo post, se tiver, coloque ela. Se não tiver, coloque nulo. Ou existe uma variável do tipo get, se tiver, coloque ela. Se não tiver, coloque nulo. Então o request ele faz as duas. Existe alguma variável que foi enviada, ou post, ou request, ou put, ou delete, ou qualquer que seja. Se existir, coloque ela aqui no value, que é para evitar que o meu utilizador tenha que digitar tudo de novo. Se não, coloque nulo. Então agora eu vou tirar aqui só para... Vou comentar esse código aqui. Ok? Ele está me acusando erro. Vou fazer melhor então. Eu vou tirar tudo isso daqui. Pronto, apaguei. Tá? Vou limpar aqui e vou fazer de novo. Ó. Vou preencher aqui o wenderson@ferreira.pt e vou deixar a palavra em passe em branco. Quando ele volta, ó, por padrão, no reload ele limpa o navegador. Então imagine isso daqui, um campo com 1000... Um formulário com 1000 campos. Com 1000 campos estou exagerando. Mas um formulário com 10, 15 campos. O utilizador teria que preencher tudo de novo. E se isso é um sistema onde você está tentando vender alguma coisa, aqui era o momento que o utilizador se aborreceria e ia embora e você perderia a venda, tá? Então aqui é algo que vale a pena estar atento nos formulários. Bom, então está explicado aqui o formulário de login, ok? Atualizei, está reposto, ó, já recuperou o dado, tá vendo? Vou voltar aqui, bacana. Ó, e ele já some, porque ele só foi e voltou. Eu saí da tela, perdi, ok? E é para funcionar exatamente dessa forma. E qual outro formulário que eu tenho? O de registro. Então vamos lá, vamos ver esse formulário de registro.
Se ele tem alguma coisa de especial, não, ó, mesma coisa. Ele manda para o controlador registro. Que controlador é esse? É o registro que vai receber todas as variáveis do tipo post que vão ser convertidas, vai receber uma variável post do tipo nome, do tipo e-mail. Como é que eu pego essa variável lá? Eu pego essa variável lá fazendo exatamente isso daqui, ó. Post e utilizando o nome que está aqui no name. Então, lá, se eu pego a variável global post colocando o nome, eu vou pegar o que foi enviado neste formulário. E é assim que a gente faz o tratamento, assim que a gente faz as validações e é assim que a gente conversa, troca informações com o nosso utilizador. Por exemplo, aqui no e-mail, como é que eu pego essa variável, como é que eu pego o que foi enviado no formulário lá no back-end? Exatamente isso, ó, post, e-mail. E assim eu pego todos os dados que estão lá, e você já aprendeu isso na aula teórico-prática, tá bem? Então, a grande diferença é isso daqui, é o tratamento do vale. Eu tenho um request que eu recupero. Aqui, mais uma vez, eu tenho um formulário do tipo post com button, e aqui também eu tenho uma estratégia legal. Aqui, ó, tá vendo? Tipo submit, o nome é utilizador com value registro. Então, lá na variável post, quando eu pego a variável post utilizador, eu igualo ela com registro. Seria o seguinte, ó. Eu não tenho aqui o post. Então, se eu quero pegar aqui, eu quero identificar qual é esse tipo de formulário. Então, eu vou pegar aqui, ó. Pega a variável com name utilizador. Ela é igual ao valor registro, que vem aqui. Ela é igual ao valor registro, então eu sei que é esse formulário, e é assim que eu vou criando uma manipulação de rotas. Então, no Model View Controller, você já viu o model, você já viu vai ver o controller, né? E as views seria o HTML, onde a gente trata tudo isso. E a gente tem as três partes onde forma aí o padrão de projeto MVC. E esse padrão de projeto MVC ele também trabalha rotas. Né? E as rotas aqui a gente não tem um ficheiro só para tratar rotas, e as rotas são trabalhadas aqui dessa forma, a estratégia que eu utilizei. Ok? Ctrl Z para limpar isso aqui. Pronto. Limpei. Então nós vimos o segundo formulário. Tá? Vamos agora. Vamos fazer aqui um login. E vamos ver o formulário mais complicado. Aqui é mais do mesmo, tá? É mais do mesmo. Alterar a palavra passe é mais do mesmo. Eu envio, ele recupera. Mas a gente tem aqui esse formulário que é mais complicado, que é o do criar o utilizador. Por que ele é o mais complicado? Porque eu estou utilizando o mesmo formulário para criar um utilizador e para atualizar um utilizador. E veja que ele também tem aqui, ó, o foto de perfil. Então ele também é um ficheiro que ele aceita dados. Então é um formulário que aceita dados. Então é um formulário um pouquinho complicado e tem uma estratégia. Vamos olhar ela. Onde é que está isso? Fechar tudo aqui, ó. De olho fechado já tem que saber chegar lá. Onde é que está isso? Não é, a gente não está falando de administração, então vou abrir aqui a pasta de administração. A gente não está falando de utilizador? Então está aqui, ó, utilizador. Cheguei exatamente aqui nesse ficheiro, ó, admin utilizador. Admin utilizador. Bom, então o que ele tem de diferente aqui que você aprendeu em HTML? O tipo, o enctype dele. Ele é multipart form data. Por quê? Porque neste campo aqui, ó, neste campinho aqui, ó, foto de perfil, eu estou mandando um ficheiro do tipo imagem. E eu defino que ele é do tipo imagem aqui, ó, no accept imagem barra qualquer coisa. Eu poderia botar imagem barra JPG ou determinar a imagem, mas não. Imagem qualquer coisa que vier, tá bem? Que é o mini type, é onde eu defino o tipo de ficheiro que eu preciso visualizar, tipo mini, né? Mini, não me recordo bem a pronúncia ou o nome, tá? Então o que ele tem de diferente? É um enctype, ok? Request, você já sabe o que é a estratégia que está sendo utilizada aqui,
E aqui é que está o grande segredo. Tem aqui também campos do tipo Rider, invisíveis, onde eu passo o ID desse utilizador. Eu passo o ID desse utilizador quando se tratar de atualizar. Quando eu pego aqui que eu vou... Aqui não tem ID, porque eu estou criando. Mas quando eu atualizar, ele preenche aquele ID. Vou dar aqui um Ctrl U para ele mostrar aqui no final. E aqui eu pego o name. Tá vendo? Ele me preenche com name ID. Para eu poder lá no meu controlador saber o ID desse utilizador para fazer alguns tratamentos. Então aqui eu usei essa estratégia que é muito legal também. Então se eu tivesse aqui um outro utilizador, vou criar aqui um novo utilizador. Felipe Rodrigues. Só para você ver esse ID lá mudando. Estou criando. Criei. Pronto. Agora eu vou atualizar e vou dar o Ctrl U para a gente ver lá atrás, no fundo. Aqui, mudou. O ID do utilizador já passa a ser 2, tá? Passa a ser 2. Eu tenho uma outra estratégia aqui para trabalhar também a foto. Não vou entrar nesse mérito agora. Ok? E como é que eu sei, já que eu estou utilizando o mesmo formulário, veja bem, utilizador, ele serve tanto para criar quanto para atualizar. Como é que eu sei que esse daqui é atualizar e aquele lá é criar? Olha só, aqui no código eu faço uma validação. Aqui, no tipo submit, eu tenho aqui, no campo para enviar, eu faço uma validação. Eu pergunto, existe alguma request, post, o get, chamada ação? Então, existe alguma ação? Se ela existir, ação é igual a atualizar? Se for, então eu quero que você coloque aqui o valor desse formulário como atualizar. Por quê? Porque quando eu for recuperar isso via post, o nome utilizador com valor atualizar, eu sei do que se trata. Eu sei que esse é um formulário que eu mandei para atualizar. É o mesmo formulário, mas ele está atualizando. Se eu não tiver nenhuma request, post ou get, chamada ação, que seja igual a atualizar, automaticamente chama de criar. Então, se não for atualizar, é criar. E aí eu tenho a jogada. Vamos lá na prática? Aqui, vou criar um utilizador. Vou apertar aqui Ctrl U. Então, ali é o criar, né? Vou criar. Então, aqui, usando aquela regrinha, name utilizador, value, criar. Quando eu mando isso lá para o meu controlador utilizador, eu vou perguntar, pegue as variáveis posts que foram enviadas nesse formulário. Eu vou perguntar, existe alguma variável chamada utilizador? Existe. E o valor dela está igual a criar? Sim. Então eu já sei que esse é um formulário que eu preciso criar um novo utilizador. O contrário seria, existe uma variável post chamada utilizador com valor atualizar? Então eu não quero criar, eu quero atualizar, eu vou para uma rota diferente, eu vou tratar essa rota por um caminho diferente. E aí a gente tem os conceitos de rota, que também é muito bem implementado no MVC. Vamos verificar aqui, Vou agora atualizar. Vou dar um Ctrl U e atualizar, name utilizador, value, atualizar. E essa é a estratégia para a gente utilizar um mesmo formulário para os dois campos, que é utilizado aqui, tá? Então, do ponto de vista de formulários, é essa estratégia que eu fui utilizado, e o mais complexo dele é o formulário de utilizador. Eu sei que é muita informação, pode ter ficado confuso, mas agora é a hora de você pegar o código, experimentar, reescrever, rever esse vídeo com muita calma, olhando, pesquise também na internet novos vídeos, tire dúvidas na sala de aula, entre em contato com os professores para tirar dúvidas, que esse é o nosso papel, é juntar a sala de aula invertida com a sala de aula presencial para que você tenha a melhor experiência e para que você possa se tornar, de fato, um excelente programador, tá? Bom, então, essa aula ficou já muito longa.
passou bastante tempo aí, mas é um assunto que é muito interessante e é preciso ter o domínio aqui do formulário, porque o formulário é a porta de entrada, é onde a gente está, é onde a gente pega as informações do utilizador para que a gente possa fazer, né, o nosso CRUD completo. E também é muito importante o formulário, porque é por ali, tanto no formulário quanto nas requisições via GET, que os hackers tentam burlar o nosso sistema para fazer as invasões. Bom, então como a gente já viu que o formulário ele está mandando para um controlador que depois manda para o repositório, na próxima aula nós vamos falar dos controladores, ok? Então, já te aguardo lá.